Vida que Fala, um espaço para escutar a vida com Deus. Com Cecília Lima, Paula Maggioli e Anne-Liz Gonçalves. A cada episódio, uma passagem bíblica, uma conversa com fé e um convite à transformação. Porque existe uma vida que fala e ela pode falar com você. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um Vida que Fala. Hoje, novamente, com as minhas companheiras, Cecília Lima. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui fazendo esse quadro extremamente importante para a nossa vida, para a vida de todos nós. Anne-Liz Gonçalves. Olá, muito feliz de estar aqui de novo com vocês. E hoje, mais uma vez, nós vamos trazer o livro Eu Sendo Quem Eu Quero Ser. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7. Onde nós falamos sobre a importância dos sonhos, o que eles representam na nossa vida, na construção de quem nós somos, com a nossa caminhada de fé, com o nosso trabalho, com a nossa vida pessoal. A gente estava conversando antes e eu contei para as meninas que eu recebi um convidado aqui, é um profissional admirável, CEO de uma empresa, uma pessoa incrível, e eu fiz a pergunta para ele, o que você acredita que seja o combustível mais importante para uma pessoa crescer, se desenvolver, alcançar grandes feitos na vida, né? Em todos os sentidos. E ele respondeu a capacidade de sonhar. E é tão incrível, né? Que eu acredito muito no brilho no olho, e o brilho do olho, para mim, vem dos sonhos, né? Dos mais diversos sonhos que a gente tem. Então, esse capítulo fala, o título dele é Deixe que seus desejos levem para Deus. E se a gente parar para pensar em desejo, tem tudo a ver com pulsão de vida. Você falou agora de sonho, o sonho nos impulsiona para o futuro. Ele nos projeta para algo que está à nossa frente. Então é algo positivo, não é olhar para o retrovisor, mas é olhar para frente, para as perspectivas que existem, para as possibilidades, e isso fala das nossas potencialidades, porque a gente lança a mão de tudo o que a gente já construiu e todo o potencial que a gente tem para construir algo a mais. Sim, é uma energia de fluir de vida, né? De transformar mesmo, né? De ressignificar. Talvez os sonhos revelem muito mais do que aquilo que queremos conquistar. Talvez revelem também quem estamos nos tornando. Eu achei uma coisa interessante no livro, que ele fala que não existe poder na vida como o desejo de precisar ter algo, né? E aqui ele fala também de questões materiais, né? Desses sonhos que a gente tem Então, eu quero comprar uma casa, eu quero alcançar um outro nível na minha carreira, subir na carreira, eu quero ter mais realização, eu quero me casar. Que todos esses sonhos, diferente do que eu acreditava. Eu estava conversando com as meninas que reler esse livro, e esse capítulo em especial, me fez muito pensar na minha vida. Eu vou compartilhar a história de quando eu tive o sonho de fazer o que eu faço. Eu morava numa cidade pequena, que se chama Dracena, e lá eu tinha o meu trabalho, eu era fonoaudióloga clínica, tinha um consultório lotado, trabalhava muito, tinha emprego público. E quando eu entrei no meu mestrado, no primeiro semestre do mestrado, eu tive o desejo de deixar tudo aquilo, e fazer uma transição de carreira para começar a trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é a comunicação dentro do ambiente do trabalho, do ambiente corporativo. E eu não tinha nunca pisado no ambiente corporativo. Nunca, não sabia eu sabia que era assim, meio glamuroso, entendeu? Que era, naquela época era glamuroso, né? Era um lugar legal, que tinha pessoas legais, que falavam de coisas legais, na minha cabeça era isso. E eu sabia que ali as coisas cresciam, que existia crescimento da sociedade. E aí eu vim, e quando eu me reuni, né, com a minha família para falar o que eu ia fazer, começaram os questionamentos, né? Mas o que você vai fazer? Isso não tem nome, como chama isso? E aí os meus amigos, eles falavam, você é maluca.
E eu lembro que meu pai me falou, de onde você tirou essa ideia, né? Porque naquela época, 26 anos, não tinha isso. Não existia isso. Existia fonoaudiólogo, que eu sou, existia psicólogo, existia o médico, o advogado, o engenheiro. Nem a engenharia tinha tantas, nem logística tinha, estava começando. E eu falei, pai, é daqui. Eu não sei, é alguma coisa que fala para mim, vai e faz isso. E ao longo desses 26 anos, que esse ano, em março, dia 31, fez 26 anos que eu mudei para cá. Eu fui fazendo, só que chegou um dia que eu falei, depois que eu consegui, eu falei, por quê? Por que eu tô fazendo isso? De onde surgiu isso? Né? Era um capricho de estar em um ambiente que eu entendia glamouroso? Eu queria ser palestrante? Será que eu quero isso Será que um dia eu quis isso para ser vista, ser reconhecida, né? Então, uma confusão na minha cabeça que eu não sei na de vocês, meninas, que se isso já passou. Assim, um conflito entre o desejo e o eu, né? Então, eu quero isso. É um desejo egoísta para mim? Ou é um desejo, né? Porque eu quis para atingir pessoas. Obviamente, sempre quis atingir pessoas, mas o que eu desejo quando eu desejo atingir pessoas? Existe uma pergunta silenciosa que talvez acompanhe muitos de nós. Quando um sonho nasce apenas do ego? E quando ele também pode nascer em Deus? Tudo no final é vaidade, se a gente for parar para pensar. Existe um vazio que a gente quer preencher. Existe uma falta que a gente quer preencher. Acho que a grande questão é o que a gente faz a partir disso. Se é algo que se resume à nossa vida e que acaba ali, ou que a gente multiplica, que a gente compartilha, transforma em algo bom para a sociedade, para a nossa família, para um indivíduo que seja. Uhum. Porque se a gente fizer a diferença na vida de uma pessoa, já é algo. Já é algo. Já valeu a pena. Essa pessoa vai repassar isso. Tem vários vídeos na internet que mostram Sim. isso, né? Uma corrente do bem. Mas acho que é muito difícil a gente fugir da vaidade. Se você não vai para a vaidade de um lado, você vai para o outro, sabe? Fica até uma busca incessante por uma humildade e aí pode resvalar na vaidade de novo. A necessidade de se mostrar humilde demais pode ser também uma vaidade. Mas o que nós fazemos com isso? Acho que essa é a grande sacada. E a gente sempre se observa nisso. Isso que eu estou fazendo tem a ver com o meu propósito de vida? Está alinhado? Eu estou sendo fiel aos meus valores, àquilo que eu acredito? E isso gera muitas dúvidas às vezes, né? Essa questão do propósito, né? Dos sonhos estarem muito alinhados ao nosso propósito. Eu tenho lido bastante sobre isso ultimamente. E às vezes as pessoas me perguntam, como que você descobre? Como você sabe qual é seu propósito, né? Dentro dos seus sonhos, isso estava alinhado com o que você desejava? E eu acredito que olhando para a minha vida, o meu propósito hoje é muito alinhado com aquilo que Deus me deu condições. Porque quando a gente fala da fala, de se expressar, de se comunicar, aí você olha aquilo que você faz com muita facilidade, com aquilo que você faz sem muito esforço. Que flui. Que flui naturalmente. E acho que o nosso propósito é muito alinhado a isso. Então olha para si e vê aquilo que você faz com muita excelência e com muita tranquilidade, sem ter que ter muito esforço. E eu lembro que quando eu trabalhava como fonoaudióloga, era um esforço para mim, na clínica, né? Então fui trabalhar com dentistas, com pacientes que colocavam aparelho, e eu fui fazer uma pós-graduação. E lá eu tinha que estudar cefalometria, que é as medidas da face, né? Então quando a gente vai ao dentista, ele fala, vai fazer lá a documentação ortodôntica. Ali tem traçados, tem números. E eu tinha que entender esses números para entender o posicionamento da língua, onde a língua ia, qual que era o máximo de posicionamento que aquele paciente podia alcançar. E eu nunca esqueço, assim, aquilo não entrava na minha cabeça. Não entrava, eu olhava aquilo, eu falava,
Eu não consigo entender, eu não consigo entender. Eu ia atender os pacientes, eu era boa. Mas eu atender os pacientes, eu falava isso daqui, parece que não é pra mim. Não é meu. Não é meu. E aí vem, né, fazendo a conexão, eu também relendo esse capítulo, eu fiz essa conexão entre sonhos e propósitos, porque parece que eles são mais ou menos alinhados, né? Eles são alinhados. E aí aqui o livro fala, né, que Deus não incute os bons desejos errados em suas criaturas. Então, o que valeu para mim ter relido esse capítulo? Bom, aquilo não era um erro. E, independente de ser para algo meu, eu fiz coisas, estou fazendo coisas nesse caminho, né, de entrega. Não é algo só para mim. Então, que vocês falaram, o que eu faço com esse sonho ao longo da jornada, eu acho que isso que diferencia. Isso reverbera na sociedade de alguma forma. O seu trabalho, né, aquilo que você executa como um sonho que foi lá atrás, um sonho que você trouxe, hoje reverbera de alguma forma na vida de outras pessoas. Uhum. Isso é muito legal quando a gente para pensar como profissional, na questão que você comentou. Você já parou para pensar que você transforma vidas? Todo mundo, né, tá transformando alguma coisa o tempo todo. No meu caso, fica mais evidente porque eu trabalho com isso, mas você no seu trabalho, é o impacto. Então, por exemplo, a Anne, ela é diretora da Bosch. Um dia ela quis ser diretora, mas ela quis ser diretora e que diretora ela é? Né? E quando a Anne é diretora e leva esses talentos dela, existe um fluir. Né? Existe uma alegria quando a gente faz e alcança, a gente está em busca dos nossos sonhos, nossos propósitos, nossos objetivos, existe um fluir, e esse fluir é uma contemplação a Deus, né? Contemplar a Deus, né? Uhum. E é muito surpreendente isso para mim, descobrir isso, reler isso, porque a primeira vez que eu li, já tem bastante tempo que eu li esse livro, hoje ele faz outro sentido para mim. Porque eu realmente sinto muita alegria quando eu trabalho, quando eu faço. E eu sinto a presença de Deus ao meu lado o tempo todo. Então, isso é uma forma de eu desenvolver a minha espiritualidade também. Então, os nossos sonhos, pelo que eu entendi, né? Eles são parte do desenvolvimento da nossa... Enquanto a gente alcança os nossos sonhos, a gente tem a oportunidade de se aproximar de Deus. Viver os propósitos dele, né? Uhum. Quando a gente tem um versículo que fala dos nossos filhos como flechas, né? Então, que a gente enche a nossa aljava quando a gente tem filhos. E as flechas têm um destino para o qual elas foram lançadas. Uhum. E é um pouco disso, né? Você alcançar o alvo para o qual você foi destinada como flecha criada por Deus. Sim. Viver o propósito que Deus tem, os sonhos de Deus para a nossa vida, trazem essa sensação de completude, né? De estar alinhada com aquilo para o que Deus nos criou. Te criou, né? Estamos com Ele nisso. Porque Ele destinou esse caminho. E aí, ali há a completude. E é muito engraçado, eu acredito que isso possa passar na cabeça de várias pessoas, né? Eu pensava assim, não, para eu fazer algo bom mesmo para as pessoas, eu tenho que ir para a África. Eu tenho que deixar minhas coisas, eu tenho que ir para a África, onde tem pessoas que realmente estão precisando, né? E eu trabalho com a comunicação, mas não trabalho a comunicação só pelo olhar da comunicação em si, né? A voz, a fala, mas os processos que estão por trás de uma pessoa segura, autoconfiante. E é tão intrínseco no sofrimento da vida da pessoa quando ela não consegue falar, quando ela não consegue se posicionar. Então, eu não estou na África, mas eu estou lidando com dores. Sim, com escassez, né? Com dor, com sofrimento. Exatamente. Então, acredito que isso é
pode ser uma dúvida que passa na cabeça das pessoas, mas será que eu estou fazendo uma coisa boa para o mundo quando eu trabalho e sou uma diretora? Faço liderança de pessoas numa empresa, né, que quer obter lucros. Obviamente, as empresas querem obter lucro. E pode ser que passe isso na cabeça, mas que não todos os desejos, bons desejos, né, os bons desejos, não os corrompidos, né? Quando você olha para Deus, né, você está com Deus, você anda com Deus, os seus desejos, eles são desejos validados por Deus, né? Deus se alegra. Se alegra. E eu trago muito isso para mim, para o meu dia a dia. Quando eu paro para pensar, hoje eu lidero líderes que lideram muitas pessoas ali. E aí quando você para pensar no quanto você pode transformar essas vidas, e não falar só pensar no profissional, né? Óbvio, a gente está ali para capacitar o profissional para que ele entregue cada vez mais para a empresa que nos contratou. Mas quando você olha que você faz essa participação, você traz essa construção, e que você vê que você não mudou só o profissional, você conseguiu ir tão mais fundo e assertivo ali que você conseguiu mudar a vida da pessoa, né? Às vezes uma pessoa que era travada num sentido de relacionamento, não conseguia se relacionar, ou se casar, ou namorar, e você vê essas coisas acontecendo, você vê esse fluir chegando na vida dela, falando, acho que acertei. E aí, você até compartilhou outro dia comigo um caso, né, de uma pessoa. Pensa o que você usou para conseguir aquilo. Foi um caso de uma pessoa que com ela conversou, né, teve interações e a pessoa melhorou o estado, ficou melhor. Era fechada para todos os sentidos, assim, da vida. Vivia o profissional só, não tinha olhar para a vida dela mesmo, no sentido de ela gostava da igreja, gostava de servir, de se cuidar da unha, do cabelo, mas não tinha mais tempo para isso, de tanto que ela se fechou para viver o profissional. E quando a gente começou o trabalho ali de líder e liderado, foi algo que eu pontuei muito. Eu falei, é importante sim, nós estamos aqui para entregar o resultado da empresa, mas eu quero te ver como ser humano também, porque nós não somos máquinas, eu preciso te ver como essa pessoa, eu quero que você vá para a igreja, eu quero que você vá se cuidar. Então foi um caminhar, assim, chegava de vez em quando, mostrava a unha feita, chegava de vez em quando, mostrava a maquiagem que tinha feito, que tinha ido para a igreja no final de semana. E depois de um bom tempo, um dia ela veio conversar comigo que estava namorando, estava se relacionando, tá noiva, vai casar. E para mim isso é engrandecedor, porque não é só sobre o profissional, né? A gente enxerga o quanto a gente pode mudar a vida das pessoas. Na verdade, eu penso que isso é sobre o profissional. Porque quando ela está melhor, obviamente ela vai empregar metade do esforço que ela tinha. Ela empregava antes, porque ela está se sentindo melhor, então ela vai dar mais qualidade, com certeza, né, nas interações, e isso é trabalho. É isso. Porque ela foi vista. E eu acho que o nosso papel de líder é esse, né? É enxergar as pessoas, né? Muitas vezes a gente tá ali só resultado, e a gente acaba abafando um pouco esse olhar, né, pro lado humano das pessoas. Essa é a grande diferença entre líderes e chefes da firma, eu digo. E antes desse papel que eu tenho hoje, eu trabalhava como HR Business Partner, né? Então eu ajudava outros líderes a cuidarem de pessoas e realizarem todos os processos relacionados a RH. E hoje eu digo, se você cuida de um negócio, de uma área, e você cuida de pessoas, você realmente tem propósito. Porque no final é o resultado que vai aparecer. A forma como você chegou lá fala de você, fala dos seus valores e do seu propósito. Para toda a liderança, né? Exato. Liderança em qualquer área. Isso. Em Se qualquer você área. realmente cuida de pessoas, é porque você tem propósito. Porque você tem todas as desculpas do mundo para não cuidar de pessoas.
Você não teve tempo, você foi muito cobrado, você sofreu muita pressão, você tem todas as desculpas no mundo. Você só vai fazer mesmo se você desejar isso. E esse capítulo está falando exatamente disso. Que você pode fazer algumas coisas por obrigação, mas elas não são sustentáveis. Elas não são perenes. O que permanece é aquilo que faz sentido para a nossa alma, para o nosso coração, que realmente traz um senso de propósito. E certamente isso está ligado com os seres vivos, né? Que não estão sobrevivendo, mas estão vivendo plenamente. Né? Tá ligado com o ser vivo, porque se a gente pegar o mandamento de Deus, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, assim, se a gente, acho que não existe a gente pensar em sonhos, propósitos, em propósitos, né, verdadeiros, assim, se eles não passam pelo ser vivo, pelo próximo. Sim. Não tem como. Então, é isso. Seja você uma pessoa que lava carro, que está lavando uma máquina, mas o seu propósito não é lavar carro, né? Você está deixando aquele lugar, cuidando de algo para alguém. Que vai usar. Que vai usar. Exatamente. De forma solitária ou em família, enfim. Existe até muito legal essa reflexão. Pode falar. Existe até, acho que sobre a Toyota, né? Que eles fizeram uma vez sobre o propósito do trabalho, do que eles faziam, que não era eu faço uma parte, faço o banco do carro, eu faço a roda do carro, e perguntava, eu acho que era na Toyota, e ele falava, eu tô construindo um sonho. E eu acho que é essa a diferença, né? Você ressignificar aquilo que você faz. Se eu parar para pensar, hoje eu entrego logística, hoje eu faço os caminhões entregarem o produto, não. Eu cuido de vidas atrás de vidas, porque eu não cuido só das pessoas que estão ali, cuido da família que está em casa, dos filhos, da esposa. Então, você ter um funcionário, uma equipe alinhada com esse propósito, acho que tudo muda. Inclusive o dia a dia, a rotina. E aí eu acredito que vem muito o nome, né? Deixe que seus desejos levem para Deus. Então, onde quer que a gente passe os nossos desejos, qualquer que seja o desejo, se passa por Deus, a gente vai encontrar uma forma disso ser valor não só pra gente, mas para os outros também, né? E eu acho muito interessante porque ele coloca aqui sobre os desejos, né? Os 4 desejos. Não, e olha aqui uma frase que eu peguei. Use seus desejos autênticos para provar e ver como o Senhor é bom, né? Como Deus é bom. E aí, estou usando os meus talentos, então vou ter desejos autênticos com aqueles talentos, né? E aí eu vou provar de felicidade no alcance, provar desse prover mesmo de Deus, e aí eu vou entender, eu vou poder entender que Deus é bom, porque Ele está me trazendo felicidade, alegria, dias felizes, alegres. E isso é de Deus, né? E Deus quer isso pra gente, né? Ele pode cumprir os propósitos dele por meio do sofrimento. Isso pode acontecer. Mas acho que o desafio, às vezes, é a gente entender que o desfrute também faz parte do que Deus traz, né? Muito legal. Porque as pessoas ligam muito sofrimento ao aprendizado, então Deus tem um propósito. Sim, isso pode acontecer. Paulo passou por isso. Não estamos livres de aflições. E eu acho que na nossa vida, a nossa vida não é um platô, né? Ela é assim, não é linear. Um dia eu vou provar Deus pela alegria da realização de um desejo, depois eu vou... Sim, passo por dificuldade. Assim, passo por dificuldade. Mas o desfrute de prazeres faz parte dos planos de Deus para nós. A palavra diz, né? Seja grato a Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se a Bíblia diz, podemos acreditar. E aqui ele traz os 4 tipos de desejos, né? Desejos materiais, que ele coloca. Desejos de realização. Desejos relacionais. É quando você quer muito um casamento, uma amizade, né? No meu caso, eu já quis muito um filho, né? Uma filha. Desejos físicos.
até desejos físicos, né? Quando você quer ter um corpo melhor, mais saudável. Tudo isso. Aí que tem um ponto que eu coloquei aqui, que é entender que tudo isso é presente, né? Quando você está conectado com Deus, você entende que é presente. Então é necessário que a gente faça a conexão do presente com o presenteador, com quem deu, né? Porque eu acredito que um grande diferencial de quem conhece a Jesus é ver Jesus em todas as coisas. Sim. Não só buscar, entende que ele é bom, e ele é bom em todo tempo, e ele é bom em todas as horas. Então eu não aprendo a buscar a Deus só quando eu não estou bem. Isso. Mas quando eu tenho um desejo, e eu vejo aquele desejo acontecendo, eu agradeço a Deus, eu fico feliz, e eu enxergo Deus ali também, né? Geralmente, antes eu era assim, eu via Deus, eu não via muito Deus, mas quando eu via, ai, Deus me ajuda, eu preciso passar numa prova, ai, Deus me ajuda, eu não tô conseguindo, ai, Deus me ajuda, era sempre pra coisa ruim. Sim. Ai, Deus, muito obrigada, porque eu consegui fazer isso, muito obrigada, olha, Deus, você estava aqui quando eu consegui também, né? E o legal é que realmente a gente conhece a Deus com o relacionamento. A gente acho que falou isso no último episódio. E ele é relacional. Quanto mais você se relaciona, mais você conhece. E falamos sobre a Bíblia, leitura. A primeira vez que você lê, normalmente você não vai entender absolutamente nada. Talvez você entenda uma história ou outra. Mas com o passar do tempo, você começa a ter uma percepção diferente, um entendimento diferente. E, de novo, relacionamentos são cultivados. Não é de hoje para amanhã que você vai criar um relacionamento com alguém. Então é uma construção. Inclusive para os sonhos. É. E aqui ele traz também a questão do prove, né? Eu acho que assim, quando uma pessoa ela tem um desejo e ela consegue realizar, ali ela pode ser um momento dela provar de Deus também, né? E entender que ele é bom. Ele é bom, não só na tristeza, mas na alegria também. Uhum. Que ele tem prazer em estar conosco, ele tem prazer em nos presentear. E à medida que a pessoa vai tendo essas experiências, ela vai ressignificando até imagens, né, de Deus conectadas com pessoas de autoridade, pai, mãe. A gente projeta muito em Deus o papel do nosso pai. A depender da relação que a pessoa teve com o pai, ela vai precisar ressignificar a relação com Deus. Eu tive que ressignificar. Meu pai é maravilhoso. Maravilhoso. Ele era bravo. Eu tipo, pai, me dá uma calça da Fórum. Que eu queria uma calça da Fórum. Era meu sonho, era ter uma calça da Fórum quando eu era novinha. Tem uma calça da Fórum. Você vai trabalhar. Ele falou isso pra minha filha agora esses dias. Você vai trabalhar e quando você trabalhar, você vai comprar sua calça da Fórum. Agora você vai ter a calça que você precisa para ir pra escola. Ele era muito bravo. E eu tinha medo de Deus. Porque eu achava que era isso que você falou. Eu achava que Deus era meu pai, né? Se Deus é pai, Deus é bravo. Uhum. Então eu tinha medo. Então, assim, acho que até por isso que vem uns resquícios de eu achar que, assim, eu sair em busca do meu sonho e ter conseguido, e ter feito, e continuar fazendo. É uma coisa que, assim, será que eu consegui mesmo? Será? Não. Será que isso era pra ser? Ou eu tô sendo muito egoísta? Uhum. Mas é por isso. Antes eu tinha uma visão de Deus bravo. Deus que punia, Deus que dava limites, assim, E hoje, óbvio, né? Quando você conhece a Deus e anda nos princípios de Deus, você não vai ser cerceado, você vai se cercear, né? Porque você vai entender que certas coisas não são legais mesmo. Não faz mais parte. Não fazem parte, não são legais, não são corretas, e você não vai ter que deixar aquilo de lado. Você vai querer Isso não é mais sacrifício. É. Isso passa a ser natural.
A partir de um certo não vai mais fazer momento. sentido, né? Primeiro ele tira do nosso coração. E aí o sintoma vem, que é exclusão daquele comportamento ou a inclusão de um novo comportamento. Mas é de dentro para fora, né? Ele mexe no coração. Sim. Ele mexe no desejo, Muito bom. no final. E a gente escuta tanto sobre isso, sobre a caminhada da vida cristã a respeito disso, né? Que é uma vida de deixar para trás. Mas as pessoas enxergam isso como uma forma dolorosa, né? Como dor. Só que na verdade não. Eu falei para vocês que eu tinha encontrado uma pessoa hoje no trabalho e uma das nossas falas foi a respeito disso, né? Que a gente ouve muito, pessoas que buscam a Deus são pessoas quadradas, né? E aí eu falei para ela, eu acho que tá certo, porque a bola, se você chutar, ela vai para vários lados, né? O quadrado não, ele é mais posicionado. Exatamente. Ele roda um pouquinho, para. Isso. Quando você busca um relacionamento com Deus, você sabe quem você é. Você passa a entender para o que você existe. E aí, isso já elimina várias coisas e define várias na sua vida. É de dentro para fora muito. mesmo. Tem coisas que simplesmente não fazem mais sentido. Não há mais desejo, não há Parece mais que é um pulsão. apagão. Né? Vivi isso Perde o mesmo? sentido. Parece que nunca vivi. Isso. Deixa de fazer sentido. E outras passam a fazer muito sentido. Você vai se enchendo de vida, né? De virtude. De vida mesmo. É como pegar um vaso cheio de sujeira e jogar muita água que flui dentro, até que toda a sujeira vai embora. Fica só lá a terra. Né? É incrível, né? É difícil até explicar. Tem Né? que viver. É muito difícil Tem que explicar. provar, como você falou. Tem que provar. E a partir do momento que você prova, você não quer mais ficar sem. Eu lembro que assim, eu conheci Jesus, eu tinha 36 anos. Né? Então, eu tinha uma vida, assim, Era uma vida boa, nunca fiz coisas muito erradas. Fiz coisas erradas, mas não muito erradas. Mas, assim, foi muito engraçado, porque eu tinha alguns grupos que eu convivia, de amigos, e de repente, aquilo, antes de eu me batizar, antes de conhecer Jesus, aquilo parece que passou a não fazer sentido. Começou assim, não quero ir, não quero fazer. Eu comecei a sentir um vazio dentro. E depois foram acontecendo coisas, questões, e aí eu fiz o curso na igreja de Primeiros Passos com Jesus, e ali eu tive uma pessoa, né, a Elga, que me pegou pela mão, falou, vem aqui que eu vou cuidar de você. E de repente, assim, parece que foi feita uma lavagem cerebral em mim. Mas ninguém falou nada pra mim. É muito incrível, porque ninguém falou nada pra mim, assim, você não pode andar mais fazendo essas coisas, andando, falando mal das pessoas, porque a gente saía, né, e aí todo mundo bebia alguma coisa, e aí falava mal dos outros, né. Você não pode. Nunca ninguém falou, você não pode, daqui pra frente você tem que andar assim, você tem que andar assim, você tem que fazer... Ninguém. Nunca foi falado nada pra mim. Mas é como se tudo aquilo se apagasse na minha cabeça e novos desejos, né? Desejos simples, assim, de onde eu quero estar. Com quem? Com quem eu quero conversar. Que tipo de assunto eu vou querer falar, que tipo de música eu vou querer ouvir. Que tipo de leitura eu vou querer fazer. E não é assim, agora eu só quero ler coisas cristãs, não é nada disso, assim, mas o que me nutre? Que tipo de programas na TV eu quero assistir? Mudou da água pro vinho. É uma coisa impressionante, assim, eu não sei. Passa a ser uma perda de tempo, né? Vivi algumas coisas. Por isso que ele fala da troca do coração, né? Que ele troca o nosso coração. De um coração de pedra para um coração de carne. E de novo nascimento. Nós nascemos de novo quando entendemos o amor de Deus. É isso mesmo. Uma nova vida. Um novo ser. E eu acredito que, assim, algumas pessoas que elas não
elas não entendem isso, elas acham que realmente existe uma lavagem cerebral falada. Que você vai a uma igreja, a um culto, né? E não é disso que a gente está falando, mas que ficam falando. Aqui estão as regras que devem ser seguidas. Segue. E é muito interessante, isso é uma transformação na mente mesmo, né? Que mudam todos os seus desejos. Né? Talvez amadurecer espiritualmente também seja isso. Aprender a perceber quais desejos apenas nos inflam e quais realmente nos aproximam da vida que Deus sonhou para nós. Eu acredito que quando a gente anda próximo de Deus, a gente passa a sonhar certo. Sonhar sonhos que... talvez Ele coloque nos nossos corações. Que estão alinhados com o que é eterno, né? Com o que tem peso de glória. Eu estava comentando com vocês sobre aquele versículo. Se a minha palavra estiver em vós e vós estiverdes na minha palavra, tudo que pedirdes em meu nome será feito. Por quê? Porque vai estar alinhado com o desejo dele. Se nós estivermos cheias da palavra, o que a gente deseja e o que a gente pede vai estar alinhado com o que é eterno. E como você vê isso, Anny? Uma dúvida que eu tenho. Do pedir em nome. E assim, eu posso pedir em nome de Jesus, assim, eu falo, né? Em nome de Jesus, eu lembro quando eu queria ter minha filha, em nome de Jesus, né? Se for da sua vontade, Senhor. Não é mesmo? O que é pedir em nome de Jesus? Fazer uso do nome de Jesus, ele fala isso, né? Do poder do nome de Jesus. Não significa que toda vez que a gente está pedindo em nome de Jesus, a gente está alinhada ao que Deus deseja. Muitas vezes a gente está atendendo aos desejos da nossa carne, a vaidades. Acho que o grande segredo é a gente pedir que Ele realize a vontade dEle, que é soberana. E acho que essa é uma forma sábia de viver, porque Ele tem o melhor para nós. Então, se a gente pede, faça a tua vontade, eu vou nessa linha. Mas o que eu quis dizer é que se nós estivermos alinhadas com os propósitos de Deus, aquilo que brota no nosso coração vai ser cumprido, porque está alinhado ao desejo dele. Então nós podemos verbalizar em nome de Jesus, mas nem sempre, mesmo assim, será aquilo que ele deseja, né? É uma incógnita. É uma incógnita. Por isso, quando eu vejo um livro, eu leio, eu falo, ai, que bom, uma resposta aqui, né? Porque são coisas que a gente acho que nós não temos capacidade. Não. O que a gente precisa é se manter no caminho. E com fé. Isso, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é persistir, se a gente acha que está desalinhado, revisar o caminho, como a corrida, né? Você que corre, precisa persistir bastante. Bastante. É treino. Então, é assim, essa é a nossa vida aqui, enquanto a gente não sobe. E a gente estava conversando e eu fiquei bem reflexiva depois sobre o que eu mesma falei. Hoje eu sonho os sonhos de Deus para mim. Óbvio que a gente almeja muitas coisas, mas falar hoje fiz muitos planos. Não, meus planos hoje são os planos que Ele coloca para mim. E eu fiquei muito reflexiva a respeito disso. E realmente hoje meus planos são os planos que Deus coloca no meu coração. E isso pode soar loucura, mas olhando, fazendo uma reflexão sobre os últimos acontecimentos da minha vida, todos os desejos do meu coração que Deus plantou se realizaram conforme a vontade dele. E talvez planos que eu nunca sonharia sozinho. Que nós tenhamos essa sabedoria e humildade de pedir que Ele coloque os desejos dele no nosso coração, para que nós cumpramos o plano para o qual nós fomos destinados, criados, sonhados no coração de Deus. E que eu acho muito importante, porque talvez a gente fique aqui conversando, né, de um assunto que talvez seja distante para você que está acompanhando a gente aqui, mas que um dia foi muito distante para mim também.
Pra nós. E que, para todos, né? Não sei, Anne. Também, Também, com 14 né? anos. Foi muito distante e parecia, assim, outro mundo para mim. Mas é um mundo que está disponível para todos nós, né? Tá disponível. Deus quer todo mundo perto dele. Sim. E que isso não é nenhuma bitolação, né? Isso não é coisa de beato, de crente, como falam, né? Não, é uma vida 300.000 vezes mais alegre, feliz, mais livre. Eu acho isso, assim, a liberdade, sabe? E então a gente convida você a conhecer um pouco mais esse Deus, e pode ser que comece perguntando para Deus sobre os seus sonhos, sobre aquilo que Ele coloca no seu coração todos os dias e como você pode levar isso para a vida dele. Porque, como disse o meu cliente, né, sonhar é o maior combustível para que a gente desenvolva a nossa plenitude. Mas que, se for para sonhar, a gente sonhe de maneira certa. Sim. Bom, parei para pensar enquanto a Anne e você falavam. E para mim, cultivar. Cultive e viva essa experiência para você conseguir sonhar os sonhos que Deus tem para você. Mas cultive. Muito obrigada, meninas, por mais esse Vida que Fala, por a gente estar aqui, por vocês fazerem parte desse projeto comigo, que é uma coisa muito valiosa. Para mim, eu sei que é para vocês também. Obrigada por caminharem junto. E para você que acompanhou a gente até aqui, espero que esse episódio ilumine a sua vida, te traga respostas para o que você pensava e que te inspire a caminhar por novos caminhos, se assim for o desejo de Deus para sua vida e o que você deseja para sua vida. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta para a Anne, para a Paula ou para mim, pode colocar aqui embaixo. A gente vai responder com muita alegria. Muito obrigada por nos acompanhar e nos encontramos em um novo episódio do Oratória Executiva, porque comunicar é liderar com segurança e clareza.